Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Nesta série aqui de vídeo que eu estou trazendo sobre o livro O Grande Conflito, né? Só que antes eu gostaria de deixar claro que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Você pode continuar acreditando em quem você quiser, no que você quiser. Não. O meu vídeo aqui, o meu canal é somente dividir com vocês o meu pensamento, a minha maneira de enxergar o sistema religioso e, em particular, o adventismo, onde eu fiquei 20 anos ali dentro e 18 como líder, tá certo? Outra coisa também que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: para poder mostrar àqueles que ainda acreditam em Ellen White, acreditam nos seus escritos e tudo mais, eu tenho que agora estar dentro da caixa do adventismo. Vocês vão perceber aí algumas afirmações da minha parte, onde talvez vai ter dúvida na sua mente se eu mudei de ideia sobre alguns aspectos do sistema religioso que eu acreditava como uma verdade, e depois que eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira linear, igual Cristo fazia, muita coisa mudou, né? Então, eu tenho que, para mostrar aos adventistas, eu tenho que me jogar, eu tenho que retornar ao adventismo para perceber que mesmo no erro, os escritos de Ellen White, em particular o Grande Conflito, comparando com a Bíblia, realmente não dá para aceitar, tá? Como diz o título, O Grande Conflito, realmente o livro O Grande Conflito se conflita com a Bíblia. E o grande conflito realmente está na mente de Ellen White. É na cabeça dela que existe um grande conflito, ou existia, ou existe ainda através dos seus escritos. Tá certo? Então, muito devidamente esclarecido algumas posições que vocês já devem ter percebido no vídeo anterior, e agora neste vídeo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que me colocar na caixinha do sistema religioso, em particular do adventismo, para ficar claro para eles que, a princípio, o livro Grande Conflito, Ellen White, é uma coisa que vai na contramão do que está escrito na Bíblia. Tá certo? Muito bem. Feito a devida introdução, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O que é o Grande Conflito, né? O que é esse livro comparado com a Bíblia? Eu estou trazendo aqui os conceitos, né? E ontem nós paramos no tema que eu iria trazer aqui para vocês sobre o quê? Sobre a transcrição do caráter de Deus. Por que Ellen White, né, os adventistas, dão à lei uma característica muito forte, né, uma presença muito forte na vida deles? Vocês vão aprender hoje o porquê. O que Ellen White fez com o caráter de Deus e com a lei, né, dos hebreus. Lembrando sempre que a lei ali, dado no Sinai, ou a lei dada no Sinai, nunca foi, é ou será para qualquer outra nação sem ser Israel. Se você realmente me mostrar na Bíblia, devidamente contextualizado, que as ordenanças, o pacto, a aliança, os mandamentos, os preceitos dados ali no Sinai, foi para qualquer outra nação também além de Israel, por favor, me adiciona no WhatsApp, você já tem o meu WhatsApp, e quem sabe você vai me mostrar algo que eu ainda não conheça. Por quê? Porque eu não vou ter compromisso com o erro.
Se eu estiver errado, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás de coisas que eu afirmo hoje como verdade. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? O livro Grande Conflito não apenas limita a autoridade soberana e o poder de Deus sobre todo sofrimento e mal, mas também diminui seu caráter em algo que pode ser retomado na lei. Ellen White escreveu o seguinte a respeito desta afirmação que faço aqui. Vamos lá? Ela disse o seguinte: a lei de Deus é uma transcrição de seu caráter. O líder rebelde estava em oposição à lei de Deus e revelou o fato de que seus princípios eram aqueles que atuavam em alguém que é sem lei, desobediente, profano, um acusador, um mentiroso e um assassino. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o dicionário online Merriam-Webster define transcrição, que é o que Ellen White diz, né, que a transcrição de Deus está na lei dele, da seguinte maneira. Vamos ver. Ela diz assim. Ela não. O dicionário, né? O dicionário Merriam-Webster diz assim: o que é uma transcrição? A. Uma cópia escrita, impressa ou digitalizada. Uma cópia geralmente digitalizada de material ditado ou gravado. B. Uma cópia oficial ou legal e frequentemente publicada. Uma cópia oficial do registro educacional de um aluno, como, por exemplo, uma transcrição é uma duplicação ou réplica exata. Ela contém todas as informações encontradas no documento ou experiência original. A lei, e quando Ellen White usa o termo lei, ela geralmente se refere aos 10 mandamentos. Não pode conter todas as informações do caráter de Deus ali, nem foi pretendido fazê-lo. Mesmo se olharmos para a Torá completa, com as aplicações desenvolvidas da lei incluída em todos os livros de Moisés, a plenitude da misericórdia, graça, amor e provisão de Deus não é e não pode ser totalmente capturado ali. A única vez em que o caráter de Deus foi completamente revelado à humanidade em forma material foi quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o prometido, o nosso Salvador, viveu entre os homens. Somente em Jesus encontramos uma transcrição do caráter de Deus conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Vamos ler? Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deixa eu só abrir uma observação aqui. Não adianta dizer que Ellen White é a luz menor para levar a luz maior, que Deus está falando com você através de Ellen White. Não, isso não existe. O verso 1 aqui de Hebreus, capítulo 1, deixa claro de que maneira Deus falou com os homens através do Filho, através do Cristo. E nós podemos nos aproximar do que Deus falou através do Filho, através da Bíblia. Verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uma outra observação aqui no verso 13, irmão, você adventista, veja, Paulo, como Estevão, afirma que Cristo, a ir ao céu, né, uma palavra bonita, poética, ele não foi à destra do Criador, ou seja, ao lugar santíssimo, somente em 1844. Ele já estava lá antes dessa data, conforme afirmado aí no verso 3. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? A escolha da palavra transcrição por Ellen White é sutilmente enganosa. Uma revelação não é a mesma coisa que uma transcrição. A revelação de Deus no Monte Sinai, veja, por isso que eu fiz aquela observação no começo. Eu tenho que me jogar, retornar, eu sou novamente um adventista, para mostrar aos adventistas que dentro da ideia que eles têm, né, do conceito errôneo, de que foi dado no Monte Sinai e tal, tudo mais, todas aquelas coisas que você que segue meu canal já sabe, eu tenho que estar discursando da mesma maneira que eles, para mostrar que a ideia que eles têm de Ellen White em relação à Bíblia, Ellen White não passa pelo crivo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a revelação de Deus no Monte Sinai, em fogo, trovão e terremotos, foi apenas um vislumbre parcial da santidade de Deus, um sinal claro de que os homens não puderam se aproximar dele em seus próprios termos, sem um mediador. A revelação da santidade de Deus no Sinai, no entanto, foi completamente diferente de sua revelação de si mesmo a Elias. Por exemplo, lá na mesma montanha, em uma voz calma e suave. Revelações que Deus dá de si mesmo são apenas vislumbres parciais de sua grandeza eterna e insondável. O Adventismo, sob a autoridade de Ellen White, que é sua fonte contínua e autoritativa da verdade, verdade, estabelece enganosamente a grande visão de mundo do conflito ao igualar a lei ao caráter de Deus, em vez de reconhecê-la como uma revelação simples dele. Essa suposição sutil muda a identidade de Deus, o propósito do ministério de Cristo e o dever do homem. Ellen White estreitou o foco da rebelião de Satanás no céu e do grande conflito em si, ali de uma maneira única, para a lei. Tirou todo o contexto de uma grande controvérsia verdadeira e levou para a lei. Ela escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? Ela disse assim: a lei de Deus foi o grande assunto de controvérsia no céu. É o grande assunto de controvérsia desde a queda de Satanás e continuará a ser uma grande questão de teste, mostrando os leais e os transgressores em dois partidos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ao igualar a lei ao caráter de Deus, a visão de mundo do grande conflito torna a lei e não o Criador o objeto de lealdade ou rebelião dos humanos e anjos. Você viu aí ela escrevendo. Os adventistas acreditam que a lei é a autoridade máxima no universo e é o fator necessário para evitar o pecado e aperfeiçoar
seus caracteres, ou o caráter de cada ser humano. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. No governo moral de Deus, que é um governo baseado na distinção entre o certo e o errado, a lei, olha aí, a lei é essencial para garantir a ação correta. A lei de Deus é a expressão de seu caráter. Exigir menos de suas criaturas do que obedecer à sua lei seria abandoná-las à ruína. Deixar de punir a transgressão de sua lei seria colocar o universo em confusão. A lei moral é uma barreira de Deus entre o agente humano e o pecado. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Veja, Ellen White coloca a lei como sendo o ápice do pecador. É o foco do pecador. No entanto, é o próprio Deus, não a lei, que é aquele a quem devemos ter foco, servir, obedecer. Os adventistas, por causa das visões de Ellen White, dizem que o pecado de Adão e Eva foi uma transgressão da lei de Deus. Para ter certeza, eles desobedeceram a ordem clara de Deus para eles, mas foi contra Deus que eles transgrediram, não a lei. Entende? Mas aí os adventistas dizem, olha, Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, que fala que Deus deu o sábado para ser guardado e tudo mais, né? E devidamente lido com calma, você que segue meu canal já sabe que o que significou separar, santificar, né? Estas expressões, quando é usada, você já aprendeu aqui no canal o porquê Deus disse aquilo. Mas qual foi a ordem que aquele casal transgrediu? Foi a lei? Aonde está pai e mãe de Adão e Eva? Onde estão os pais e as mães dos dois? Por que eles iriam cobiçar as coisas do seu próximo se tudo era deles? Como é que eles iriam ter noção de ter adoração a outros deuses se eles só conheciam o Criador? Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Como é que haveria a observação de não matar se eles nunca nem sabiam o que era morte? Quando Natã confrontou Davi sobre seu pecado contra Batseba, você conhece a história, e o assassinato planejado de seu marido Urias, Davi respondeu no Salmo 51 com estas palavras. Vamos ler a quem Davi, o rei Davi, se dirigiu quando ele sentiu o peso de seu pecado. Ele disse assim, vamos lá. Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi não atribui aqui o problema de ter transgredido algo contra a lei, não, mas contra o próprio Criador. Como Davi, Adão e Eva pecaram por não confiarem e obedecerem a Deus. Seus pecados não eram contra a lei inanimada, como diz Paulo, né, fria, que não serve para nada, né? Que Paulo diz que aquilo é menos que esterco, escrita em pedras, que só levava à morte. Não,
mas contra Deus, a quem eles conheciam. A Escritura é clara, de fato, que a lei não existia até o Sinai, conforme Gálatas capítulo 3, verso 17. Vamos ler? Diz assim: mas digo isto. Primeiro, gente, vamos localizar, vamos dar os devidos créditos aqui. Paulo, quando está escrevendo as cartas, seja para quem for aqui no livro Bíblia, Paulo está respondendo ou orientando uma informação que chegou primeiramente para eles, para Paulo. Primeiro chega uma informação, então Paulo agora escreve as cartas, orientando ou respondendo. E para quem Paulo está fazendo isso? Aqui no caso é uma carta para a Galácia, para os Gálatas. Mas quem primeiramente Paulo está se dirigindo? A hebreus que saíram de Israel e foram morar na Galácia. Então, com isso em mente, Paulo está respondendo algo que ele já foi provocado a responder ou orientar. Para os hebreus que saíram de Israel e foram morar na Galácia, lá em Corinto, lá em Filipo, lá em Tessalônica e assim por diante, agora vai ficar mais fácil de você entender. Tá certo? Vamos lá. O que Paulo disse no verso 17? Vamos lá. Sobre a lei dada antes, ou depois, ou no Sinai. Vamos lá. Verso 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, qual é essa aliança? A aliança de Abraão. O Criador, ele faz uma aliança com Abraão, que todas as nações seriam benditas através de sua semente. Tribo de Judá, chegando até Cristo. Tá? Então, verso 17, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. O que está querendo dizer aqui? Que o Adventismo descontextualiza tudo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: havia uma aliança aqui feita com Abraão, certo? A lei veio 430 anos depois. Veja, não veio lá no Éden. Veio 430 anos depois, lá no Sinai. Aí Paulo está dizendo o seguinte: a lei, ela não anula a promessa que foi feita, que Cristo é essa promessa realizada. Entende, meu irmão? Paulo está alertando os hebreus, porque se fosse falar para os gálatas sobre a promessa que foi feita, que é em Cristo, não foi anulada a lei antes e tal, os gálatas iam falar assim: o que acontece? Paulo, esse homem está louco, eu não sei do que ele está falando. Tá bom? Então aqui, meu irmão, minha irmã, a lei não anulou a promessa que foi feita em Abraão, que em Cristo todas as nações seriam benditas. A lei veio só 430 anos depois, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Lá em Romanos, capítulo 4, dos versos 13 e 14, também nos diz algo. Vamos lá? Diz assim, vamos ver. Aqui, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Consegue compreender como está escrito de uma maneira simples? A promessa que todas as nações seriam benditas em Cristo não passa pela essa lei do Monte Sinai. Essa lei do Monte Sinai, olha, não foi. Olha só como Paulo é claro, explícito, ó. Porque a promessa de que havia
de ser herdeiro do mundo, falando do Cristo, não foi feita pela lei a Abraão. Entende? Não foi apresentada o primeiro mandamento, o segundo... Não. A promessa de Cristo não tem nada a ver com essa lei. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Verso 14. Por quê? Os que são da lei são herdeiros. Logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Está entendendo o que Paulo falou aqui? Se a promessa então é da lei, eu não preciso de fé em Cristo. É só obedecer a lei. É o que Paulo está abrindo os olhos dos hebreus que estavam lá, aqui no caso agora em Roma, e por consequência aqueles romanos que agora estavam aceitando ser discípulos de Cristo. Consegue compreender, meu irmão, como é simples? E que quem complica isso é Ellen White, o Adventismo. Além disso, a Escritura afirma que a justiça do que precisamos não é a perfeita observância da lei. Não. O que precisamos é o que Deus providenciou em Jesus. É a justiça de Deus, que é separada da lei, conforme está escrito ainda em Romanos, capítulo 3, verso 21. Vamos ler? Diz assim, presta atenção, meu irmão. Veja, eu estou aqui lendo, repetindo o que está escrito. Só isso, eu não estou mudando o que está escrito. Olha só. Mas agora se manifestou sem a lei. Veja, Paulo não se contradiz. Paulo está dizendo, a lei só veio 430 anos depois. E a vinda da lei não anula a promessa que foi feita em Abraão. Aí depois nós lemos que ele estava dizendo o seguinte, olha, a lei não tem nada a ver com a promessa de Cristo. E agora nós estamos lendo, mas agora se manifestou sem a lei. Então veja, Paulo não se contradiz em relação à lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Percebe, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? Não é uma justiça minha, derivada da observância da lei, mas que é pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, com base na fé, conforme está também escrito lá em Filipenses, capítulo 3, verso 9. Vamos ler. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Paulo está escrevendo para hebreus que saíram de Israel e agora mora lá em Filipo. Está entendendo? E por consequência, os nativos de lá. Então veja o que Paulo escreve. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha, ele quer ser achado no Criador, ele quer ser justificado de uma justiça que não vem da lei. Vou repetir. E sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White está errada. A lei não é a barreira de Deus entre o agente humano e o pecado. Nem a lei é essencial, como ela escreveu lá, você viu, para garantir a ação correta. Não mesmo. Ela está errada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, adventista ou não adventista, que crê em Ellen White. Jesus é uma barreira entre nós e o pecado. Ele é o único essencial para a justiça. Ao fazer da lei a transcrição do caráter de Deus, o livro O Grande Conflito a coloca em pé de igualdade com Deus. Pega aquela lei e fala, eu obedecendo a lei, eu estou sendo justificado. Mas você está vendo o apóstolo Paulo aqui falando ao contrário do que Ellen White afirma. Por exemplo, Ellen White atribuiu à lei o poder regenerador que pertence exclusivamente ao Espírito Santo e afirma que ela, a lei,
é uma garantia de vida eterna. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. A lei de Deus é dada aos homens como uma cerca. Lei de Deus aqui para Ellen White são os 10 mandamentos. Porque o adventismo separa lei moral de lei cerimonial. O que Cristo colocou na cruz foi a lei cerimonial, não foi a lei moral. Quando Paulo diz que a lição do Velho Testamento foi cravado na cruz por Cristo, um hebreu, quando fala assim, lei, mandamento, aliança, pacto, estatuto e por aí vai, o hebreu está falando tudo de uma coisa só. O hebreu não faz essa separação como o adventismo faz. Entende? Então, vamos começar novamente aqui. A lei de Deus é dada aos homens como uma cerca, um escudo. Para os obedientes, é a promessa da vida eterna, pois expressa os princípios que perduram para sempre. Cristo veio para demonstrar o valor dos princípios divinos, revelando seu poder para a regeneração da humanidade. Ele veio para ensinar como esses princípios devem ser desenvolvidos e aplicados. Percebeu, meu irmão? Minha irmã, meu amigo, minha amiga? Para o adventismo, através de Ellen White no livro Grande Conflito, traz a ideia de que a lei é que me protege do mal, de me perder, de não ganhar a salvação. Além disso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, os adventistas acreditam que Jesus morreu para fazer os pecadores voltarem a honrar a lei. A observância da lei é equiparada a estar certo, corrigido, andando nos caminhos de Deus. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? Ela disse assim, vamos lá. A majestade do céu deu a sua vida para nos tornar individualmente seus, trazendo o transgressor de volta à sua lealdade à lei de Deus, afastando o pecador da sua iniquidade. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você, adventista, poderá dizer: nossa, eu nunca li ou ouvi dizer dentro da minha igreja, nem um pastor, nem um ancião, nem um professor da escola sabatina. É lógico que eles não vão ler desta maneira que eu estou colocando para vocês aqui. É claro que não. A lei, lembra que eu disse já em outros vídeos que dentro do adventismo existe um grau de prioridade. Vocês se lembram que eu já disse sobre isso? O grau de prioridade qual é? O que é mais importante dentro do adventismo? O que é? Se você duvidou lá no passado quando eu trouxe essa escala de prioridade, acho que depois de tanto tempo, de você assistir os vídeos aqui, você não tem mais dúvida. Em primeiro lugar, para o adventista ou para o adventismo, de importância para a salvação do indivíduo é Ellen White. Ellen White está em primeiro lugar. Em segundo lugar, para a salvação do homem, proteção contra o mal, contra o diabo e por aí vai. Primeiro lugar, Ellen White. Segundo lugar, o sábado. O sábado, que é parte da lei, que eles chamam de moral, que não tem separação nenhuma entre moral e cerimonial para um hebreu. Quem fez isso foi ela. Então, primeiro lugar, Ellen White. Segundo lugar, o sábado. Terceiro lugar, a organização adventista. Ela é importantíssima para a salvação das pessoas. Em quarto lugar, vamos lá, primeiro lugar, Ellen White. Segundo lugar, sábado. Terceiro lugar, a organização. Em quarto lugar, o pastor. O pastor adventista. Ele é importantíssimo para a salvação das pessoas. Então vamos lá.
Primeiro lugar, Ellen White. Segundo lugar, o sábado. Terceiro lugar, a organização adventista. Em quarto lugar, o pastor. Agora vem o quinto lugar. Se sobrar espaço, imagina quem é? Pois é, irmão, Cristo. Em quinto lugar vem Cristo. Por quê? Se Cristo, nos escritos dos evangelhos, porque Cristo não pediu para ninguém escrever absolutamente nada. Mas, quando nos evangelhos nós vemos Cristo dando uma orientação e o pastor fala que é outra coisa, porque ele aprendeu lá no seminário ou na faculdade de teologia, que observam o sábado como o memorial da criação, porque Ellen White assim falou, Cristo não vai ser revelado como verdade absoluta. Entende, meu irmão? Cristo tem que passar pelo crivo do pastor, da organização, da lei mosaica e agora de Ellen White. Entende? Ellen White é o crivo de verdade ou mentira do que Cristo fala. Lá no pátio, ao lado da Igreja Memorial dos Pioneiros, no campus da Universidade Andrews, a casa do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, um jardim de oração retrata a visão da realidade do livro O Grande Conflito. Uma placa na borda do jardim explica a representação de como alguém experimenta Deus. Os trechos que agora eu vou mostrar aqui foram retirados da legenda da placa. Vamos ler? Diz assim, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Diz assim, vamos lá. Caminhando pela orla do jardim, procurando uma maneira de entrar, vemos o pódio, um mirante de onde se pode ver através da água, através do carramanchão, e imaginar Deus Pai representado nos 10 mandamentos. Cada vez mais estreito, o caminho sinuoso leva ao portão estreito com 3 cruzes. Parado no portão, você está no momento da decisão de se aproximar do pé da cruz. Entre o portão e a cruz está a escada da criação, um degrau para cada dia da criação. Os degraus se alargam e foram feitos em um número perfeito para que pareça fácil se aproximar da cruz. Pois, uma vez que a decisão é tomada por Cristo, não é tão difícil. Parado no pé da cruz, você imagina Cristo e, olhando para cima, você lê a promessa: eu voltarei. Os mandamentos acenam do outro lado. Parece uma longa caminhada, como deixar a terra e entrar no universo do Criador. O caminho da cruz leva diretamente aos mandamentos. Os mandamentos ficam no centro do círculo. Uma vez dentro do círculo, de perto e íntimos, lemos o que a mão de Deus escreveu em milênios passados. Simples e abraçados pelos braços do Pai, íntimos em sua presença. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a Bíblia é clara. A cruz não leva ninguém aos mandamentos. A morte de Jesus não elevou a lei de Deus à sua própria dignidade eterna. O apóstolo Paulo disse assim lá em Romanos capítulo 3, verso 20 e 21. Vamos ver? Ele escreveu assim: por isso, nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O apóstolo Paulo
ainda alertou em Gálatas capítulo 3, verso 19, para que serve a lei então? Vamos ver? Ele disse assim: logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A lei que foi dada no Sinai, devidamente contextualizada, você agora aprendeu. A lei que foi dada no Sinai não anula a promessa que foi feita em Abraão, que todas as nações seriam benditas através dele, na descendência dele em Cristo. Tudo bem? Então veja, ó. Logo, para que serve a lei? A lei serviu para os hebreus, olha só, para terem uma certa noção de como deveriam proceder até, olha só, até a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, para que a lei serviu? Não para mim e nem para você. Não, meu irmão. Para que a lei serviu? E o apóstolo Paulo está falando para hebreus que saíram lá de Israel e estão nesses lugares, querem ser seguidores de Cristo, mas estando debaixo da lei de Moisés. E Paulo está explicando para eles que não pode ser assim. E ainda, o apóstolo Paulo ensinou que a lei entrou com Moisés e durou até Cristo, lá em Romanos capítulo 7, dos versos de 4 a 7. Vamos ver? Ele disse assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Entendeu? Está morto para a lei. E que irmãos? Eu, você? Não. Paulo está escrevendo isso aos hebreus. Ó, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Por que ele diz assim, que tem que ser de outro? Porque querendo guardar qualquer coisa da lei, são discípulos de Moisés. Então, Paulo está dizendo, olha, a lei não vale mais nada para aquele que quer ser discípulo de Cristo. Como ele disse lá, para que você seja de outro, saia da lei de Moisés. Verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Estar na lei é reconhecer que qualquer coisa que eles faziam levava somente para a morte. Verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Estávamos quem? Eu, você, meu irmão, que não é descendente de Israel? Não, ele está falando para hebreus que mora em Roma. Vamos ler de novo o verso 6. Mas agora temos sido libertos da lei. Por que sido libertos? Porque a lei só mostrava o quanto eles estavam mortos. Não tinha galardão nenhum aquela lei. Aí ele continua. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, estavam presos na lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Veja que os adventistas pegam essa parte aqui para dizer, está vendo? Paulo não diz que a lei é pecado, mas agora você está entendendo o porquê Paulo fala isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, o que eu vou dizer da lei, vocês aí que querem ser seguidor de Moisés, da lei mosaica? É a lei pecado? Não, a lei não é pecado. Mas olha como ele continua. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. E conhecendo o pecado pela lei, Hebreus lá no caso, como Paulo, leia novamente depois esses versos, Paulo está dizendo que quando eu estou na lei, eu conheço o pecado e o pecado me leva à morte. O que é pecado não é a lei que está dizendo assim para mim. Olha só. Não pise na grama. Aquele recado não é a infração contra uma lei. Existe uma lei. Não pode pisar na grama. Então tem uma plaqueta lá. Não pise na grama. Aquilo ali já é a infração da lei? Não, é um aviso. Quando é que eu sei que agora eu vou ter que pagar uma multa? Quando eu piso na grama. Então a placa em si é
uma infração? Não. A infração foi a minha atitude que me mostrou que eu pisando naquela grama não tem desculpa. Eu vou ter que pagar multa. Verso 7 novamente, para ficar claro para você aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aquela lista é pecado? De modo nenhum. Mas, porém, contudo, todavia, eu não conheci o pecado senão pela lei, ou seja, eu estaria morto por causa da lei. Aí ele continua, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E, portanto, estaria morto. Devidamente contextualizado, você entendeu aqui quando Paulo diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? Claro que não, Paulo não está chamando a lei, ela é o problema é você que quer seguir essa lei. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, parece ser difícil, não é difícil. O problema é que o grande conflito está na mente de Ellen White e agora esse conflito na mente de Ellen White passou para a mente dos adventistas. Finalmente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus declarou que é o nascer de novo, não a lealdade à lei, que marca aqueles que são aptos para a salvação. Ele disse a Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 3, o seguinte, vamos ler? Ele disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus, não Ellen White, Jesus. Na verdade te digo que aquele que não seguir a lei, que não guardar o sábado, não pode ver o reino de Deus. É isso que ele está dizendo? Não. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa aqui Cristo dizendo nascer de novo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Olha, ele está falando com um homem que era um expert na lei. Nascer de novo é começar tudo de novo. E devidamente contextualizado, aqui você já está aprendendo, é Cristo, não a lei, que é a transcrição do caráter de Deus. É Ele, não a lei. É o foco, a fonte, é a definição da justiça de Deus e nosso único meio de salvação, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não é a lei, como você está vendo aqui, que Ellen White está querendo dizer que a lei é a transcrição do caráter de Deus. Em João capítulo 14, verso 6, está explícito esta informação. Vamos ler? Está escrito assim. Disse-lhe Jesus, a lei é o caminho, guardar o sábado é o caminho, ser discípulo de Ellen White é o caminho. Está escrito isso? Não, olha só. Eu sou, disse-lhe Jesus, não está dizendo Ellen White. Não está dizendo o pastor, não está dizendo lá o presidente da Associação Geral. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não adianta trazer escritos de Ellen White, não adianta descontextualizar aquilo que tem que ser contextualizado. A transcrição do caráter de Deus é em Jesus, não na lei. Você compreende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? E aí, vem a pergunta: quem é Jesus? Sim, tema do nosso próximo vídeo. Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!